chegamos ao final de mais uma resolução da prova de matemática do Enem. Essa prova que nessa versão atual tem 45 questões de matemática. O que nós pudemos perceber sobre essa prova em relação às versões anteriores é que o nível de dificuldade da prova se manteve o mesmo em relação à prova do ano passado, a versão anterior dessa prova. O que acontece é que a prova do ano passado já apresentou um grau de dificuldade elevado em relação às versões anteriores. E dá a impressão de que o Enem acertou a mão, eles sabem o que eles querem em relação à dificuldade da prova de matemática. Notamos que os enunciados melhoraram muito de qualidade. Nenhuma questão com dupla interpretação de texto, nenhuma questão em que o aluno terminava de ler o texto e não sabia o que havia lido, nenhum texto muito extenso, como em versões anteriores, todos os textos muito claros e precisos. O que facilitou a vida do aluno em relação ao comando. O aluno terminava de ler a questão e já sabia o que deveria calcular. Os cálculos em si, extensos, como sempre, cálculos aritméticos com números grandes, ou decimais, ou fracionários, mas isso também era esperado do Enem. Uma incidência maior de questões de aritmética este ano, foram 21 questões, incluindo aí as questões de porcentagem, razões, proporções, matemática financeira e estatística. Um aumento considerável também no número de questões de geometria, do ano passado de 8 questões para 11 questões de geometria esse ano, cobrando as tradicionais questões de movimento, de identificação de movimento e formas geométricas, um aumento no número de questões de geometria analítica, que era um pouco raro nas provas do Enem. Esse ano a geometria analítica apareceu e apareceu bastante. Diminuiu um pouco o número de questões de álgebra, baixou para 7 questões contra 10 do ano passado, questões que envolvem equações, funções de primeiro grau, funções de segundo grau, até uma questão bastante difícil envolvendo uma função exponencial, cuja resolução dependia do conhecimento de propriedades logarítmicas, e as tradicionais questões de contagem, né? Foram 3 questões de análise combinatória, mais 3 questões de probabilidade, também o que era bastante esperado. O nível, a distribuição das questões entre fáceis, médias e difíceis também parece ter sido mantido. Foram 20 questões relativamente fáceis contra 15 questões médias e 10 realmente muito difíceis. Notamos que alguns conhecimentos técnicos específicos foram cobrados, como a equação analítica da circunferência e a expressão para a soma dos termos de uma PA, assim como algumas propriedades dos logaritmos usadas na questão que eu acabei de comentar. Mas fora esses tópicos, esses 3 tópicos, todas as outras questões na proposta que o Enem sempre pregou, de cobrar conhecimentos práticos e cotidianos. Enfim, a prova foi muito boa, certamente vai selecionar os candidatos mais bem preparados, e esperamos que o Enem continue com esse formato e com esse nível de qualidade nos textos e na criatividade das questões.